da terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, irmãos. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso culto online. É muito bom poder, assim, de alguma maneira ainda ter acesso à palavra de Deus, a gente poder nos encontrar como comunidade, juntos em um único espírito. Não conseguimos, mais uma vez, ainda fazer o culto presencial, mas, acima de tudo, nós estamos reunidos na presença desse Deus nos nossos lares. E Jesus mesmo diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Além disso, eu quero lembrar que nós estamos num período de advento, de preparativos para o Natal, e nós estamos numa série de mensagens, numa segunda temporada do tema A História do Natal. E eu quero ler um versículo para você que faz menção, que tem relação com aquilo que nós acabamos de cantar, que é Isaías 9, versículo 2 e 6, que diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, nós estamos nesse período de Natal, nos preparando para o Natal, e nessa série de mensagens que estamos relembrando a história do Natal, nós precisamos relembrar o que é o significado do Natal.
Natal tem a ver, em primeiro lugar, com essa luz que raiou sobre o mundo. Um mundo, como o próprio profeta Isaías diz, que estava repleto de trevas e que a humanidade não tinha capacidade de iluminar, de trazer salvação para esse mundo. A luz vem de fora. Essa luz raia sobre o mundo e essa luz é Jesus. Ele é aquele quem pode trazer luz sobre a escuridão. E essa luz tem a capacidade de trazer vida, verdade e beleza para o nosso mundo. Assim como a luz do sol traz vida, verdade e beleza para o nosso mundo, assim também esse Jesus, o significado no Natal nos lembra que esse Jesus ilumina o nosso mundo e ele traz vida novamente, ele mostra a verdade para a gente e, de novo, a beleza na criação de Deus. Por isso, nós estamos nessa nova série, com essa segunda temporada, tentando compreender agora, diante do significado do Natal, ou de alguns significados que a gente já estudou na última série, de que maneira nós precisamos reagir. Como que a fé pode ser gerada nos nossos corações, como lidar com isso. E daqui a pouquinho, depois da próxima música, que nós vamos estar ainda louvando a Deus, nós queremos refletir um pouco mais sobre isso. Eu quero te convidar a, como você está no seu lar, a nós termos um tempo de oração. Pai amado, obrigado por esse tempo juntos aqui, onde nós podemos, ainda assim, mesmo distantes, estar na Tua presença como o Teu povo reunido. Em um único Espírito nós queremos Te adorar. E Te pedimos, acima de tudo, que a Tua palavra, que é viva, Senhor, e eficaz, mais uma vez, venha nos moldar, venha trabalhar nossas vidas e que essa luz possa iluminar mais uma vez os nossos corações, a nossa mente. A Tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho. E nós queremos que essa palavra venha iluminar os caminhos que temos trilhado e venha gerar fé nos nossos corações. É isso que nós pedimos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito
amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Então, mais uma vez, que bom que nós podemos ainda estar juntos, mesmo que por dois motivos. Um é a preocupação com a pandemia na nossa cidade. Então, muitas ou a grande maioria das comunidades, as igrejas da nossa cidade cristal optaram também por não ter culto nesse final de semana. Nós vamos estar, então, ao longo da semana avisando se no próximo domingo haverá culto presencial. E, além disso, também o outro motivo, então, nós aproveitamos como comunidade, já que tinha essa preocupação para terminar a reforma do templo com um pouco mais de calma. E hoje, então, nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens, a história do Natal, segunda temporada, onde nós estamos, então, relembrando, né, ou entendendo como devemos reagir diante da verdadeira história do Natal, diante do significado do Natal. Semana passada, nós ouvimos sobre a fé de Maria e como a fé dela, qual foi o processo para que a fé fosse gerada na vida dela. E a primeira coisa que nós entendemos, então, é que a fé, dentro do conceito, né, de conversão e de chegar ao processo da fé ser gerada dentro de nós, que a fé é um dom de Deus. E nesse processo nós precisamos acolher, entender que, mesmo que algumas pessoas, logo que conhecem o Evangelho, aceitam o Evangelho, a dúvida ela deve ser um espaço que deve ser permitido nas nossas vidas. Maria foi alguém que, quando ouviu do anjo que ficaria grávida, ela teve dúvidas. E para que assim a dúvida se tornasse em crença, em confiança, em fé na vida dela, ela passou por um processo na vida dela até que isso fosse completado no tempo de Deus, a fé no coração dela. Por isso, cada pessoa vai ter um processo diferente para que a fé seja gerada dentro de si. E, acima de tudo, nós precisamos aprender com Maria que a dúvida ela não pode ser um momento onde nós fechamos um caminho para que não haja continuidade na descoberta. Maria ela se permitiu que na sua dúvida ela fosse buscar e meditar e entender o que o anjo estava anunciando para ela. E conforme ela foi vivenciando esse processo, vendo as coisas, as promessas de Deus acontecendo na vida dela, a fé foi gerada no coração dela. E assim ela perdeu toda a desconfiança, toda a dúvida foi sanada no coração dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo momento que nós queremos dar continuidade hoje, nós vamos falar sobre a fé dos pastores. A fé dos pastores. E por que nós queremos falar sobre eles? Porque geralmente passa despercebido a importância que os pastores de ovelha que vão ao encontro de Jesus, o menino recém-nascido, por que o evangelista Lucas cita eles no seu texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 até o 20. Nós notamos José, notamos a Isabel e tantos outros personagens, né, pessoas ao redor desse nascimento, do início dessa história. Olhamos até para os magos, né, os sábios que vêm de longe para poder conhecer o menino. Mas parece que muitas vezes passa despercebido que os pastores de ovelha também têm a sua importância e eles também vão ao encontro porque eles estavam querendo entender o que estava acontecendo. Os anjos também aparecem aos pastores. E eu quero ler com você esse texto, que é de Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20, e depois nós vamos dar continuidade nessa conversa para entender como que, ou qual foi o processo, de alguma maneira, o que fez com que a fé fosse gerada no coração deles, desses pastores, e que também pode acontecer, talvez, de maneira semelhante com alguns de nós. Vamos ler? Lucas capítulo 2, versículo
8 ao 20, e vai estar, então você pode acompanhar na sua tela aí do seu celular, da sua televisão. Havia pastores que estavam nos campos, próximos, e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria que são para o povo, para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Até aqui, então. Queridos, nós estamos, então, nesse processo de olhar para o nascimento de Jesus. A história, né, que a Bíblia, os evangelhos contam desse nascimento dele. O momento da chegada, né, tanto do anúncio da chegada quanto da chegada. E aqui os pastores, nós vamos ver que o que se destaca em primeiro lugar, que é o processo, o que faz parte do processo da fé ser gerada nos nossos corações, é como nós estamos ouvindo essa notícia. Como nós estamos ouvindo, a pergunta é como nós estamos recebendo aos ouvidos a notícia do significado do Natal, o surgimento, o nascimento desse menino. Porque é essencial, assim como os pastores, que nós aprendamos a ouvir bem essa história. Nós precisamos ouvir bem. E veja bem o que acontece aqui no versículo 15 e 17. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Depois de o verem, contar a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Os pastores, eles tinham ouvido falar de Jesus por meio de anjos. E eles, então, partem para conhecer o menino. Depois, então, que eles contam a todos a história que tinha acontecido com eles, contam para aquelas pessoas, né, há uma diferença nesse processo. O resultado foi que, os pastores ouviram os anjos e logo eles tiveram uma atitude de fé em relação ao que foi contado para eles. E eles foram ao encontro do menino. Mas depois que eles encontram com o menino e saem para contar para as pessoas, amigos provavelmente que eles tinham, sobre o que aconteceu, a história só diz aqui que eles ficaram, as pessoas, admiradas. Eles não foram ao encontro do menino para ver quem era esse menino. Por algum motivo, eles não conseguiram ter uma atitude semelhante aos dos pastores. Por algum motivo, a história que eles ouviram dos pastores não chamou atenção a eles, ou talvez eles não ouviram atentamente o que os pastores estavam falando para eles. E, queridos, um dos problemas que geralmente acontece na nossa dificuldade de compreender, de a fé ser gerada no nosso coração, é porque nós não ouvimos bem aquilo que está sendo contado. A história do Natal, muitas vezes nós não estamos prestando atenção de verdade ao que está sendo falado para cada um de nós. E lembre-se, Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Somente pela pregação da palavra é que a fé pode ser gerada. Então, na medida que você quer que a fé seja gerada no seu coração, você precisa ouvir.
Mas sabe o que é um dos fatores que pode fazer com que nós não consigamos ouvir adequadamente a mensagem que está sendo transmitida a nós, assim como foi com os pastores quando eles falaram para os seus amigos, para as pessoas com as quais eles se encontraram depois que eles estiveram com o menino? Geralmente, uma das coisas é que nós temos a possibilidade de nos distrair demais com a qualidade dos mensageiros. Uma das coisas que pode afetar a nossa audição dessa palavra, da boa notícia, talvez é que a gente está dando bola demais para uma coisa que não deveria, que é os mensageiros. Talvez você não percebeu, mas para os pastores, quem apareceu foram anjos. E talvez você diga, bom, é natural que você vai ouvir anjos. Se eu não ouvir anjos, eu também não vou ter talvez tanta certeza. Mas não é tão natural assim, que só porque aconteceu algo extraordinário, que eu vou acreditar naquilo que está acontecendo. Nós somos muito zelosos, racionais como seres humanos, duvidosos de coisas que acontecem. Mas, naturalmente, o que aconteceu, ou talvez, provavelmente, o que aconteceu com as pessoas que ouviram os pastores, foi que eles pensaram, bom, são pastores de ovelhas, são pessoas que cuidam de animais, pessoas que não têm estudo, são meros seres humanos que não são nem muito valorizados na sociedade da nossa época. Eles não sabem muito bem o que estão falando, eles não entendem do que estão falando, eles estão falando de algo que talvez eles fingiram que viram um anjo, eles estavam dormindo, era um sonho talvez. Por isso, no nosso dia a dia, se uma mensagem é desafiadora ou difícil de crer, é muito fácil também nós prestarmos muito mais atenção no mensageiro do que na mensagem. Muitas vezes nós duvidamos daquilo que estamos ouvindo porque, bom, a própria palavra, a própria história já é difícil de acreditar. E aí você olha para o mensageiro e você vai dizer, por que eu vou crer em alguém assim? Por que eu vou acreditar em alguém, essa pessoa que está me transmitindo, ela não traz fidelidade, ela não tem moral para falar disso, então ela desconfigura, ela tira todo o valor da própria mensagem. Muitas vezes é isso que nós acreditamos e provavelmente foi o que os homens, as pessoas, as mulheres que ouviram os pastores também pensaram. Eles não são fidedignos, fiéis, não são dignos de confiança. Nada mais fácil de não ouvir a verdade da palavra, porque ela muitas vezes chega aos nossos ouvidos por meios que não são espetaculares. Muitas vezes professores, pregadores, eles são imperfeitos, tropeçam. E por causa disso nós achamos que a Bíblia, o Evangelho, não é digno de nós confiarmos, porque pessoas, seres humanos falham. Porque volta e meia surgem boatos, surgem alvoroços de pregadores que fizeram coisas erradas, que andaram com dinheiro, de repente, dos fiéis de uma maneira errada, lidaram de maneira errada. Mas, queridos, o conteúdo, aquilo que traz o conteúdo não altera o que está dentro. É semelhante, talvez, à história do jumento lá de Balaão, que ele falou com Balaão e que teve que corrigir ele, porque Deus falou através do Balaão. Então, até mesmo um jumento não faz com que a palavra de Deus seja menos importante. Nós devemos tomar cuidado com os nossos preconceitos. Se ouvir sem escutar de verdade, faz com que se ouvir sem escutar de verdade, por exemplo, num casamento, faz com que casamentos sejam arruinados, porque você talvez não presta atenção naquilo que está sendo falado, e aí a coisa não anda bem, imagina talvez no relacionamento com Deus. A Bíblia existe de uma forma extraordinária, mas a gente precisa dar valor, não se atentar somente para os que são os mensageiros. O conteúdo é o que importa. E isso nos leva a considerar o que o texto nos encoraja efetivamente a fazer diante do que nós estamos ouvindo. E aqui nós vamos aprender mais uma vez com Maria, porque Maria é dito aqui no versículo 19 o seguinte, diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, diante desse momento em que nós estamos ouvindo uma mensagem, como nós devemos agir? Maria diz aqui, o texto diz a respeito de Maria, ela guardava e refletia em seu coração. Ela guardava e refletia em seu coração sobre as coisas que ela estava ouvindo.
percebendo. E aqui, meus queridos, nós temos que lembrar que quanto mais você reflete sobre a mensagem, medita sobre a mensagem, mais Deus vai se revelando para você. Talvez você ache que essa revelação, de novo, é automática, mas essa revelação da compreensão do significado das Escrituras é um processo também. Conforme você vai lendo, você vai conhecendo mais a Deus. Olha o que o Salmo 119 diz para a gente. O desenrolar das tuas palavras concede luz. O desenrolar das tuas palavras concede luz. Ou seja, conforme essa palavra vai sendo lida e você vai conhecendo mais dela, a luz vai trazendo verdade, você vai começar a conhecer quem é Deus e compreender o Evangelho, conhecer quem é Deus. É o refletir que Maria fazia, é meditar, é continuar refletindo sobre ela, mentalmente, cognitivamente. Mas Maria não somente fazia isso cognitivamente, ela ouvia, né, ela ouvia a palavra, refletindo, mas ela ouvia também guardando no seu coração. E nós vamos lembrar aqui, o Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ela fazia esse processo de ouvir a palavra, de ler a palavra com a mente, mas com o sentimento. E esse é o convite que Deus faz em primeiro lugar para nós, se nós queremos ter uma fé semelhante à de Maria e aos dos pastores. Eu preciso ouvir essa palavra, o que Deus está falando comigo, com a mente, meditando, refletindo, averiguando os conceitos e quanto mais eu buscar, mais eu vou entender, mas também fazer com que o sentimento esteja ligado. Guardar no coração para que isso também vá mexendo com os meus sentimentos. Conforme as coisas vão acontecendo, conforme Deus vai se revelando a mim, eu vou sentindo e refletindo. Mas ainda há algo que a gente precisa ouvir, ou melhor, o que foi que os pastores ouviram e que fez diferença para eles nesse processo de ter fé no menino, a ponto de eles saírem para também anunciar para outras pessoas o que eles sabiam. Bom, eles ouviram em primeiro lugar de Deus, deixa eu só passar aqui, eles ouviram a respeito, em primeiro lugar, de Deus, vamos fazer as pazes. O que Deus vem falar com eles é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Veja bem, o que está em destaque aqui? Está dizendo, os anjos vêm dizer: louvado seja Deus. Deus está sendo glorificado com o que vai acontecer. Esse menino, né, tem a ver com a paz na terra. Então, o motivo pelo qual Deus é louvado, né, e os anjos glorificam a Deus diante desses homens, pastores de ovelhas simples, humildes, é porque agora a paz está chegando na terra. Mas aqui a gente precisa entender o que é a paz que está sendo falada. Há duas palavras na Bíblia, né, para paz. Uma é shalom, a outra é irene. E a irene, né, no original, significa estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação, ausência de guerra, paz entre indivíduos, segurança, prosperidade, felicidade. Paz, o caminho que leva à paz. Queridos, quando o anjo diz glória a Deus e paz na terra aos homens, a quem Ele concede seu favor, o que Deus está anunciando aqui é, o que a gente precisa ouvir, assim como os pastores, é: agora a guerra entre os seres humanos está acabando. Agora a guerra que havia entre Deus e os seres humanos vai acabar. Aceite, ouça que eu quero que você faça as pazes comigo. É um convite que Deus está dizendo através do Evangelho que nós precisamos ouvir atentamente. Por quê? Porque desde o início da criação, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos, em primeiro lugar, porque nós queremos ter o controle da nossa vida. E esse desejo de ter controle faz que nós entramos numa batalha contra Deus e contra as pessoas que estão à nossa volta, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para a gente.
Nós queremos ser felizes a tal ponto de que eu não quero ser controlado por ninguém. E ali eu entro em guerra com Deus porque Deus quer ser Senhor sobre a minha vida. Mas agora, ou melhor, em todos os momentos da história da humanidade, nós dizemos, Deus, eu não quero saber de ti, eu mando na minha vida. Eu não quero que a tua palavra, a tua vontade me guie, mas a minha vontade é que tem que guiar. E nós vemos um mundo repleto de guerra entre os seres humanos, porque cada um pensa no que é bom para si, na sua felicidade. Nós vivemos um mundo repleto de guerras. E a proclamação do Natal, no entanto, é um Deus que vem ao encontro de pecadores para se reconciliar com ele. Esse Jesus é o mediador entre duas partes de um conflito. E quando ele assume a natureza humana, o Deus homem une os dois lados do mesmo abismo, porque ele morre pelos nossos pecados e ele elimina a ruptura e promove a paz, a ligação, a reconciliação entre nós. Talvez você diga, mas eu não sou alguém que eu tenho hostilidade contra Deus, que eu estou em guerra, eu já entreguei a minha vida. E você precisa talvez entender que há duas formas, pelo menos, de expressar hostilidade, guerra contra o domínio de Deus sobre a nossa vida. A pessoa irreligiosa, aquela que não crê em Deus, ela declara de maneira explícita a sua independência de Deus. Ela diz, eu não quero viver contra Deus. Mas as pessoas religiosas que dizem que creem em Deus também podem ser alguém que estão em guerra contra Deus. E sabe como isso pode acontecer? Por exemplo, pessoas que querem obedecer à Bíblia e fazerem todas as coisas e a ponto de chegar no momento de dizer para Deus, agora tu tem que me abençoar, agora você é obrigado a fazer o que eu quero. Esse esforço é um esforço de controlar Deus. Não um esforço para confiar em Deus. Quando eu uso tudo, a obediência a Deus, para manipular Ele, eu estou me botando contra Deus. Eu estou dizendo, você tem que fazer a minha vontade e não eu fazer a tua vontade. É hostilidade, é guerra contra Deus. Por isso, o primeiro passo em direção à paz com Deus é reconhecer que existe um conflito. Tanto pessoas irreligiosas que dizem que não creem em Deus, quanto aqueles que dizem que creem. É reconhecer que muitas vezes nós queremos manipular Deus e não simplesmente nós confiarmos no seu propósito. Mas o Sermão do Monte, por exemplo, mas ainda assim, no momento que a gente começa a admitir, há um outro passo que a gente precisa também trilhar, nesse de ouvir o Deus que diz, agora façam as pazes. E lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, Mateus 5:9. Então, além de nós acolhermos esse convite para fazer as pazes com Deus, Deus também nos convida a sermos pacificadores. O que isso quer dizer? Que nós somos convidados a levar essa paz, a levar as pessoas a conhecerem a paz que Deus quer fazer entre Deus e o ser humano. Anunciar como os pastores foram anunciar essa boa notícia que agora haverá paz entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Nós também precisamos anunciar isso, falar, porque pela palavra, a fé vem pelo ouvir. Bom, em primeiro lugar, os pastores ouviram, vamos fazer as pazes. Em segundo lugar, eles ouviram o seguinte, não tenha medo. E aí nós tivemos até uma série com esse tema esse ano, E os anjos disseram ali, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. E aqui está o terceiro modo pelo qual nós deveríamos reagir à mensagem do Natal ao ouvir. Aceitar essa grande nova de alegria deveria pôr medo deveria tirar o medo do nosso coração. Nós vamos geralmente talvez nos perguntar por que eles tiveram medo ao encontrar com um anjo. Mas biblicamente, geralmente, quando seres humanos se encontram com anjos, é um sinônimo de um encontro com Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, desde lá de Gênesis capítulo 3, quando nós nos afastamos de Deus, o primeiro reflexo do encontro do ser humano, de Adão e Eva com Deus, é o medo. Eles ouvem Deus chegando depois de pecarem e eles se escondem porque eles tinham medo de Deus. Eles tinham medo que Deus iria reprovar eles.
Então, todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, nós temos esse mesmo medo de reprovação. E por isso também que os pastores tiveram medo, porque eles sabiam que eles estavam na presença de Deus. Seja Deus pessoalmente, mas como os enviados de Deus, como sendo o próprio Deus presente ali. Então, eles tiveram medo de serem reprovados. E o que acontece é que, desde Gênesis capítulo 3, a mentira da serpente entrou no nosso coração. De que a gente não iria morrer. E a gente passa a ter medo não somente de Deus, mas nós passamos a ter medo de morrer. De que Deus vai nos matar. Assim como era dito, quando Deus falou, se vocês comerem, vocês morrerão. E nós temos medo de que Deus vai nos destruir. No entanto, o anjo traz uma mensagem surpreendente. Vocês não terão mais necessidade de sentir medo. Vocês não precisam mais ter medo. Por que que vocês não precisam mais ter medo? Aí os anjos dizem a terceira coisa. Vejam a boa notícia. Vejam a boa notícia. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Eis que estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Algumas traduções costumam estar aqui como está aqui. Estou lhes trazendo boas novas. Outras traduções mais antigas costumam dizer, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Essa palavra eis poderia ser traduzido por veja, olhe, repare, preste atenção, inspecione, examine, conheça, perceba. O que Deus, talvez, e aí o original teria muito mais esse significado, ao invés de dizer, estou lhes trazendo, vejam a boa nova. Não tenham medo, porque eu estou trazendo uma boa notícia para vocês. Se reservar algum tempo para compreender, para ver o que está na mensagem do Evangelho, ele vai afastar o medo. É isso que o anjo está dizendo, eu estou trazendo o Evangelho para vocês. Boa nova de alegria é a palavra, no original, é evangelho. Deus está dizendo, se vocês olharem para o evangelho, vocês não terão motivos de ter medo. Se vocês fixarem os seus olhos nessa boa notícia, vocês não vão precisar mais temer. Porque o evangelho é a notícia de que um Deus que poderia nos matar, nos destruir por causa do nosso pecado, ele não faz isso, pelo contrário, ele mesmo vem à terra para pagar o preço do nosso pecado, para morrer em nosso lugar. Vejam, olhem para esse menino, é ele quem pode tirar o medo de vocês. Olhem para esse menino dessa história, não como simplesmente um simples ser humano, mas como Deus que vem à terra para salvar vocês. Olhem, vejam e acolham. Percebam que isso pode mudar a vida de vocês. Ouçam essa notícia. Portanto, pense, veja, medita, que essa pessoa, esse menino, é o Filho de Deus, onipotente, todo-poderoso, que foi capaz de abrir mão radicalmente do controle da vida dele, tudo por você, para vir a essa terra. Então você agora pode confiar nele. E isso deveria destruir todo o medo do seu coração. Eu quero contar uma história que o Tim Keller conta num livro, o pastor Tim Keller, sobre um acontecimento. Em 1961, os russos eles puseram o primeiro homem no espaço. E quando esse homem, Yuri Gagarin, alguma coisa assim, Gagarin, uma coisa assim, Nikita, ele, da União Soviética, quando ele chegou no espaço, ele disse que ele descobriu que não havia nenhum Deus. Porque ele olhou para lá e não tinha nada, não via nada, além de espaço. E em resposta a esse astronauta, C.S. Lewis escreveu um artigo com o título O Olho que Vê. E ele dizia que se há um Deus que nos criou, nós não poderíamos descobrir subindo ao céu. Deus não se relaciona com seres humanos como um homem no segundo andar, com o ser humano, segundo o nosso costume de perceber, de a gente ir ao encontro dele. Mas ele se relacionaria conosco, esse Deus, como Shakespeare faria com Hamlet. Shakespeare é o criador do mundo de Hamlet e do próprio Hamlet, que é uma história. Shakespeare, um autor, um escritor. E aí o C.S. Lewis diz que só pode saber, e o Hamlet só pode saber da existência de Shakespeare se o ator revelar informações a seu próprio respeito dentro da peça. Portanto, o único modo de saber sobre Deus é também se Deus se revelar
a sua criação. A afirmação do Natal, a história do Natal nos conta de um Deus que se revela à humanidade, que diz, eu vim à Terra. Não é somente uma história no sentido de uma palavra, mas é o próprio Deus que se faz carne nesse menino e que vem dizer através desse menino o Evangelho. Ele prega o Evangelho. Não somente os anjos anunciam o Evangelho, mas esse Jesus prega o Evangelho ali com as próprias palavras, com a própria boca. Ele vem anunciar desse Evangelho, desse Deus que ama a humanidade e revelar o seu caráter, quem ele é, a sua face, as suas atitudes de amor pela humanidade. E o convite que os anjos nos fazem é: vejam o Evangelho presente entre vocês. Ouçam esse Jesus que é o próprio Deus presente na terra. Diante disso, nós também somos chamados a ouvir semelhantes pastores, a ouvir aquilo que os anjos anunciaram para eles, para que eles pudessem ouvir com atenção, mas ouvir também, vamos fazer as pazes. Eu sei que você tem tentado controlar a sua vida. Eu sei que você tem desejado ser o dono da sua vida. Que você tem dito, eu não quero saber de ti. Mas olha o estado que está a tua vida. Deus diz, vamos fazer as pazes. E não precisa ter medo de mim. Porque eu te amo e é por isso que eu enviei esse menino. Que sou eu mesmo, eu sou o próprio Deus vindo a vocês para revelar a característica do meu amor. E quando você lê a minha palavra, você vai ver que eu te amo. Vamos fazer as pazes. Para fechar, eu quero trabalhar 3 perguntas para você. Em primeiro lugar, os mensageiros de Deus têm lhe impedido de ouvir Deus? Os mensageiros de Deus têm lhe impedido de ouvir o próprio Deus? Diante desse desafio de compreender o amor de Deus, seja você alguém que já crê em Deus, seja alguém que ainda quer, que está no processo, talvez, começar a entender, a querer compreender um pouco mais. Será que pessoas têm atrapalhado você de confiar em Deus? Lembre-se, pessoas eles são meros portadores da palavra. Mas a palavra, ela é fiel. Seres humanos são pecadores falhos que dependem desse Deus. Não permita que seres humanos venham ser o motivo para você não continuar ouvindo Deus. Não permita que talvez pessoas desapontaram você, frustraram você, que você deixe de ouvir a Deus. Busque na própria palavra e busque ainda assim confiar em ouvir pessoas, apesar das suas capacidades, porque eles são instrumentos de Deus na sua vida. Segundo, você está disposto a perder o medo de não ter controle sobre a sua vida? Você está disposto a perder o medo de não ter controle sobre a sua vida? Esse é o convite também do Evangelho, que os anjos fazem. Vamos fazer as pazes? Me ouça, vamos fazer as pazes? Pare de ter medo de confiar em mim. Para que você possa ter fé, o medo precisa ser jogado fora. Você precisa começar a dizer, Deus, eu vou me entregar a Ti. Eu vou começar a me render a Ti, confiar de que Tu me amas e que Tu tens o melhor para a minha vida. Eu vou começar a lutar contra a minha vontade e dizer, faça a Tua vontade. Eu vou me esforçar um pouco mais para deixar Tu trabalhar na minha vida. Não é um esforço no sentido de que nós somos capazes, mas é rendição, é dizer, toma a minha vida e faça a Tua vontade. Por último, veja que Deus tem o controle sobre a história do mundo. Veja que Deus tem o controle sobre a história do mundo. Quando nós lembramos que os anjos falaram, né? Olha, eu trago boa notícia para vocês, vejam o Evangelho, percebam o Evangelho. O Evangelho é a verdadeira história do mundo. Perceba que esse Jesus é aquele que estava desde a origem do mundo. Ele criou o mundo, Colossenses 1 vai dizer isso. Ele é o autor da criação, o próprio Jesus é aquele que estava no início. E é aquele que junto com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele toma a iniciativa de vir à Terra, que começa um processo com a humanidade, que lá no início, também logo quando a humanidade se afasta, ele diz, eu não posso deixar a minha humanidade, a minha criação assim. E ele vai trabalhando ao longo da história, um povo que é o povo de Israel, para que dele viesse o Messias, o Salvador. E esse Deus, ele envia Jesus, morre numa cruz para perdoar pecados, para nos salvar, e ele promete que irá voltar para restaurar o mundo,
E aqueles que confiarem nesse Deus, confiarem no seu poder, poderão viver num mundo sem problemas, sem pecado, sem morte, sem dor, sem sofrimento. E o convite é: veja esse Deus que tem controle sobre a história. Perceba que ao longo da história do mundo não é o ser humano que tem controle, mas é esse Jesus que tem controle. E você, ao perceber isso, você pode se entregar a Ele e confiar nele. O convite que Deus te faz nessa noite é: confie, creia no Evangelho, creia no Jesus, creia nesse menino que se tornou homem e morreu em nosso lugar para perdoar pecados. Creia na mensagem que o anjo está anunciando, creia naquilo que você está ouvindo. E tudo que você precisa fazer hoje é dizer: eu creio, Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero não viver mais da mesma maneira que eu vivia distante de Ti. Eu quero Te buscar. Por isso, enquanto eu canto a próxima música, eu gostaria de convidar você a ouvir ela e a refletir sobre essa palavra. Se você conhecer, você pode já ir cantando como uma entrega e em seguida eu quero orar com você. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma se prende a Deus, sua esperança. Querido, o convite é esse, que você dobre os seus joelhos diante de Deus
nesse momento. Seja de verdade, onde você está assistindo esse culto, seja dobrar os corações diante de Deus, em entrega, em humildade, dizendo: eu abro mão do controle da minha vida e eu entrego a minha vida a Ti. Eu começo a confiar que Tu és aquele que pode me libertar de todo o mal que há em mim. Vem, Senhor Jesus, reinar sobre mim. Eu quero confiar somente em Ti. Vamos orar. Pai amado, nós queremos dobrar os nossos joelhos, nossos corações diante de Ti mais uma vez. Reconhecemos, Deus, que nós vivemos em oposição a Ti, como humanidade. Por mais que nós façamos isso declaradamente, abertamente, ou talvez até como filhos Teus que dizemos que acreditamos, mas ainda assim, volta e meia, tentamos ter o controle sobre a nossa vida, sobre a história da nossa vida, e não confiamos em Ti. Esse ano a pandemia serviu para mostrar isso, o quanto que nós nos frustramos, Deus, por não termos o controle. E assim talvez até nos revoltamos contigo e com as circunstâncias, ao invés de nos alegrarmos e saber que Tu estás no controle da história. Tu és Senhor e autor da história, e Tu tens o controle sobre tudo que acontece no nosso mundo. Pai amado, queremos nos render aos Teus pés nesse momento e pedir, renove a nossa confiança em Ti, gere fé nos nossos corações, Senhor, para que a gente consiga crer nessa boa notícia, que é a chegada desse menino que cresceu, morreu em nosso lugar para perdoar os pecados. Que por mais difícil que seja crer, Senhor, tantas vezes nessa história, que essa história faça sentido através do Teu Santo Espírito no nosso coração. Que Tu venha fazer com que os nossos sentimentos e mente, Senhor, entendam, ouçam atentamente essa história. E que Tu faça nós crermos que essa é a verdadeira história do mundo. E nós acolhermos e entregarmos a nossa vida a Ti. Vem reinar sobre nós, Senhor. Vem iluminar a nossa vida. Que essa luz que é Jesus ilumine o nosso coração e transforme totalmente o nosso ser. É isso que nós Te pedimos. No nome santo de Teu Filho Jesus, entregamos a nossa vida aos Teus cuidados. Amém. Querido irmão, você que nos acompanha, que Deus abençoe a tua vida, que Ele reine sobre você, que Ele reine sobre a tua semana e que ao longo dessa semana você possa descansar, como nós cantamos aqui, joelhos se dobram e o coração descansa. Quando nós nos entregamos a Deus, nós podemos descansar. E que você descanse ao longo dessa semana, seja o que acontece, você possa deixar sob o cuidado de Deus e saiba que Ele vai fazer o melhor sobre a sua vida. Se Deus assim permitir, queremos semana que vem ter o nosso culto presencial, então acompanhe nossas redes sociais e também o nosso grupo de WhatsApp de avisos. E lá, então, nós estaremos informando, seguimos orando, né, pela pandemia, que Deus possa estar tendo controle também, né? Ele tem controle, mas que nós possamos sentir, né, o cuidado dele e também perceber o que ele está conduzindo e que ele possa, né, se assim for o desejo dele, trazer essa vacina o quanto antes, para que a gente tenha a liberdade de novamente estar juntos em comunhão da mesma maneira que tínhamos antes, aproveitando ao máximo. Uma abençoada semana. Até semana que vem no nosso culto online e presencial, se assim Deus desejar. Um grande abraço. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que